A paz do Senhor Jesus, estamos de volta. Vamos falar sobre a importância do reino de Deus, né? Que importância o Senhor Jesus deu quando falou sobre isso. Nesse assunto nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, versículo 13, a partir do versículo 44. Diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançar-vos-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram eles: Sim, Senhor. Jesus, ele lança uma parábola a respeito da importância do reino de Deus. Como é importante. Ele faz uma comparação de um homem que andava procurando tesouros. E quando ele acha o tesouro em um campo que não é dele, certo? Em um local que não é dele, ele esconde aquele tesouro, certo? Ajunta tudo quanto tem e compra aquela terra, para a alegria e gozo dele. Assim Jesus fez a comparação também ao reino dos céus, ao reino de Deus. É como se o homem estivesse procurando uma coisa muito preciosa, uma coisa muito agradável, uma coisa de muita importância. E quando ele acha, ele faz de tudo para possuir, de tudo para adquirir, ou seja, ele dá o seu tudo, ele dá o seu melhor, ele dá tudo o que tem. Assim é o reino de Deus, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Quem compreende a palavra de Deus, quem compreende o Evangelho, é como achar um grande tesouro. É como achar algo de grande importância. Algo inestimável, algo que não se pode comprar de forma humana, de forma corruptível, por meio de materiais, por meio de dinheiro, desse tipo de comércio. Então Jesus, ele faz essa comparação. Ele lança outra parábola semelhantemente. Ele diz que é como um homem que é colecionador de pérolas, de pedras preciosas. Todo colecionador, ele tem a sua peça preferida. Ele tem aquela peça que ele estima muito, que ele faz tudo para possuí-la ou para tê-la. No entanto, quando ele encontra, ele faz tudo para adquirir aquele bem, para adquirir aquela preciosidade a seus olhos. Também assim é o reino de Deus. Quando o homem encontra o Senhor Jesus, quando o homem tem um encontro com o Evangelho, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, ele encontrou um grande tesouro. Ele encontrou aquilo que lhe faltava, aquilo que era necessário para completar a sua vida, para completar o que faltava, certo? O seu objetivo, o seu projeto, aquilo que o motiva a viver verdadeiramente, que é viver para Deus. Jesus faz essas duas comparações de princípio, que é o mesmo sentido. Achar o Senhor Jesus, se encontrar com o Senhor Jesus, achar a palavra de Deus, se render à palavra de Deus, é achar um grande tesouro.
é achar a salvação. É se encontrar com um universo desconhecido humanamente falando. O universo onde Deus se revela de tal maneira que a Bíblia diz que o que Deus preparou para aqueles que o amam, os olhos não viram e não vem nem ao pensamento no coração. Ou seja, não tem nenhum pensamento que se compare ao que Deus preparou para aqueles que o amam, ou seja, para aqueles que obedecem à palavra de Deus, para aqueles que pertencem ao reino de Deus, para aqueles que pertencem à palavra de Deus. Temos um pequeno deslumbre no livro do Apocalipse que fala que os rios são de cristal, que as ruas são de ouro. Ou seja, apenas uma pequena visão, uma pequena revelação do que nos aguarda na grande cidade, a grande Jerusalém. É um local onde Deus é o sol, onde lá não haverá mais noite, pois o Senhor é a luz do sol, é como todo dia há dia, não existe noite. Então Jesus, ele faz essa comparação. Entretanto, ele lança a última palavra, a última parábola, que diz que é como o homem lançar uma rede no mar e enche a rede de muitos peixes. Assim como acontece o processo de separação, quando os pescadores chegam com a pesca e tiram os peixes bons e separam para a venda, para o comércio e para a comida, para ser consumido, e os peixes ruins eles lançam fora. Assim Jesus também falou que será no final dos tempos, no reino de Deus. Ele chama todos para o reino de Deus. Ele trata todo mundo de igual maneira, de igual modo. Mas você não pode ficar do mesmo jeito. Você não pode ser vencido pelas suas antigas práticas. Você não pode se comportar como você se comportava antes. Você pode até pecar e pedir perdão, mas não viver de forma contínua como você vivia antes. Porque a Bíblia diz que são muitos chamados, mas os escolhidos são poucos. Ou seja, Deus vai tirar aqueles que se renderam à palavra de Deus. Moral da história: o reino de Deus é muito precioso. Coloque isso no seu coração. Assim como o homem procura tesouros na terra, assim como o homem procura pedras preciosas, certo? E faz de tudo para possuí-las, e faz de tudo para tê-las, faça de tudo pelo reino de Deus. Se entrega a Ele de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu prazer, com toda a sua alegria. Que Deus vai honrar a sua fé, que Deus vai honrar a sua vida, que Deus vai honrar o seu chamado, certo? As coisas se findam quando Deus mandar as ordens aos anjos vir fazer a colheita. Então se dedique naquilo que você faz, faça de forma correta, faça de forma honesta, seja sincero, seja justo, não pratique injustiça, não pratique inverdade, não seja desonesto, não seja infiel ao Deus que lhe deu grandes coisas. O reino de Deus, ele se finda com a ordem da vinda dos anjos para separar os peixes bons dos ruins, para separar o trigo do joio, para separar os bodes das ovelhas. Entenda o reino de Deus. Entenda o que é o reino de Deus. O reino de Deus se define no final e não no começo, e não no meio. Ele se define no final de tudo. Então, permita que Jesus lave seus pés. Permita que o Senhor o corrija. Permita que o Senhor te alinhe mais uma vez com a palavra de Deus. Compreenda as parábolas. Compreenda que o reino de Deus é muito precioso. E o dar, o nosso tudo, faz parte do reino de Deus. Jesus, uma certa vez, ele disse que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma.
Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Dê a sua fé, dê a sua dedicação, dê a sua sinceridade. Busca a Deus em espírito e em verdade. E deixe Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer. Deixe Ele realizar os propósitos. Deixe Ele fazer conforme a vontade dEle. E não conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio ser. Pois o reino de Deus é renúncia. Jesus diz em suas palavras: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que Deus abençoe a todos de maneira poderosa e grande. Quero fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus a iluminação da palavra, agradecendo a Deus pelo Espírito Santo ter nos orientado essa palavra maravilhosa, e que Ele possa alcançar seu coração. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que a Tua palavra, Deus, seja luz aos corações. Que a Tua palavra ilumine a cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Que a Tua palavra venha se concluir em cada vida. Venha concluir o propósito que o Senhor tem em cada ser humano. Não permita que nenhum se perca. Pois o Senhor veio desfazer as obras do inimigo. O Senhor disse que não apagaria o tição que fumega e nem esmagaria a cana quebrada. Porque Tu és o carpinteiro, Tu és o Nazareno, Tu és o filho de Davi. Abençoa a todos de maneira poderosa e grande, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.